Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. E quem a gente traz hoje para a conversa é o André Aguiar, que é sócio e consultor da Boviplan. André, seja muito bem-vindo. Estamos aqui tentar entender um pouco desse mercado como está e o que pode acontecer. E para você que está aí do outro lado da telinha nos acompanhando, seja pelo site do noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, o nosso canal de interatividade com você, o nosso chat está aqui aberto para você participar com a gente ao longo desse bate-papo, seja mandando perguntas para o André a respeito de como que está o mercado, como que pode ficar algum meandro aí do mercado da pecuária de corte que você queira saber. Pode compartilhar também como é que está o preço da arroba aí na sua região, o preço dos animais de reposição também. E claro, sempre que você for participar com a gente aqui no chat, escreva de qual cidade e qual estado você está participando para a gente saber direitinho até onde chegam as nossas informações. André, me diga uma coisa, nesta terça-feira o mercado ainda está meio devagar, meio frio. Como é que você está fazendo essa avaliação desse início de fevereiro? O fevereiro terminou, vamos dizer assim, um janeiro que terminou meio frio, né? Com o mercado dando uma pequena voltada, né? E agora fevereiro tá difícil de decolar, mas a gente vê que tem uma, então, vamos dizer assim, tá um cabo de guerra, né? De um lado, o pecuarista tentando, o produtor rural tentando melhorar os recebimentos dele, né? E de outro lado, o frigorífico tentando baixar o valor da arroba para conseguir ter melhor margem do seu negócio. Então, os dois estão trabalhando para melhorar suas próprias margens e trabalhar no negócio que seja rentável. Se não, melhor vender tudo e comprar uma barraquinha de água de coco na praia. O ponto é, o mercado hoje está meio de lado, onde tem frigoríficos com escala alongada. Escala alongada, a gente está falando mais de 10 dias de escala. E tem frigorífico já precisando de boi para essa segunda-feira, né? Então, está muito heterogêneo, está um negócio bem difícil de entender o que pode acontecer. Preços de, vamos dizer, dar um exemplo, Mato Grosso do Sul, vaca variando de 275 a 290. Quer dizer, estamos falando 6% de diferença de preço, né? É lógico, os preços mais baixos sendo ofertados por frigoríficos que estão com escalas mais alongadas, tentando, quem sabe, fisgar um pecuarista que está desavisado com o mercado, sabendo que tem outros jogadores do mercado pagando um pouco mais, né? Então, esse é o ponto agora, é tomar muito cuidado e não sair vendendo os seus animais para o primeiro comprador. E também é muito importante levar em consideração que os custos das fazendas subiram. E subiram bastante, principalmente pelos gastos a mais que aconteceram nesse início de águas, com vários outros gastos que não estavam previstos para o início de uma temporada de chuva, né? Um aumento de infestação de seja cupim de solo, seja percevejo de castanha, seja lagarta e seja um aumento de infestação de plantas daninhas. Então, os custos aumentaram e isso está sendo sentido no bolso pelos produtores rurais. Então, eles estão buscando melhorar. E agora que as pastagens recuperaram, eles podem segurar esses animais no pasto um pouco mais, buscando melhores preços dentro de 15, 20 dias com a melhora do mercado. Normalmente, início de mês era previsto uma melhora já no consumo, é, é, aumentando a fluidez do mercado de carne, mas não está sendo sentido nesse início de fevereiro. Vamos ver o que acontece, né, nesse meio de fevereiro para início do carnaval, no final de fevereiro, que normalmente tem um momento de consumo de carne.
André, então, olhando para essa questão que você falou, né, que tem os frigoríficos tentando jogar o preço um pouquinho para baixo, os pecuaristas ali agora tendo essa oportunidade, que as pastagens estão um pouco melhor, de segurar esses animais. Até quando é possível fazer isso, né? Em quais regiões se vê essa condição podendo se estender um pouquinho mais na sua visão? Então, é interessante que agora nós estamos no período de águas a todo o Brasil, vamos dizer assim, né? É, isso vai ser possível segurar até um mês e meio, 2 meses mais. Porque depois as fazendas, quem não tem confinamento ou não tem outras formas de desafogar a fazenda, tem que começar a vender. Se vai ser vacas de descarte ou se vai ser, vão ser bois que você tem que diminuir sua carga para passar a seca, né? Então, não vai dar para segurar mais que um mês e meio, 2 meses. Com isso, tem essa possibilidade de melhoria nos valores. E eu acho ainda que eu acho que o ponto importante agora é a busca do pecuarista pela vaca de R$ 300, né? Então, botando a meta de vaca de R$ 300, seria um boi de 330 no MS, ou a vaca de 310 em São Paulo, com um boi de 340 em São Paulo, isso acho que já daria maior fluidez no mercado para os frigoríficos. E eles têm margem para isso, né? Eles têm margem. E o varejo tem mais margem ainda, né? O varejo subiu os preços do varejo antes e o mercado do boi baixou e não baixou no varejo. Então tem espaço para isso, para ter esses ajustes dentro da cadeia sem afetar o consumidor final. E, André, olhando para essa questão do descarte das vacas, como é que o pecuarista ele vai conseguir, então, tentar alcançar esse valor de R$ 300? É possível chegar nesse valor e, mais ou menos, em quanto tempo? É possível fazer esse exercício de futurologia? Não é fácil, não. Ainda mais se a gente está pensando, a gente está pensando que daqui 2 meses já começa, algumas fazendas já começaram agora, quem fez IATF passou por 3 inseminações e já começou a descartar algumas vacas, mas daqui 2 meses já começa o descarte maior de vacas que passaram pela estação de monta, né? Pela estação de reprodução. Então, você vai ter um número maior de vacas disponibilizadas no mercado. Eu acho que esse mercado vai se manter nesses patamares. O mercado futuro lá para maio já todo dia está muito volátil, sobe, desce, tentando prever o futuro, né? Então, o futuro vai ser uma quantidade de fêmeas que a nosso ver, vai ser um pouco menor do que o do ano passado, por uma questão simples de diminuição de vacas no mercado. Por quê? Porque os criadores estão segurando, dando chance para alguns tipos de animais dentro da fazenda, algum tipo de reprodutoras dentro da fazenda, para ficar vazia para o próximo ano pelo valor do bezerro como está. Então, a nossa previsão é que tenha uma diminuição de disponibilidade de fêmeas para abate para esse final de estação reprodutiva aqui do centro-sul do país, que normalmente termina em fevereiro, março. E enquanto isso não acontece, André, e enquanto o pecuarista vai tendo essa condição das pastagens estarem um pouco melhores, ainda que tenha custado um pouco mais para conseguir deixar elas nesse estado, né, depois desses ataques de pragas e de pestes, como é que vai ficar a questão dos preços do boi gordo? Vai seguir mais sustentado? Vai seguir lateralizado como a gente está vendo desde janeiro? Esse início agora de fevereiro vai ser mais lateralizado. Eu acho que vai ter uma melhoria aí para março. E aí abril volta na época da transição de safra para entre safra. E aí começa a baixar a qualidade de pastagem e acaba tendo um pequeno recuo. Eu acho que esse futuro nosso desse ano ainda é de uma arroba melhor para o segundo semestre do que, esquecendo que foi novembro, né, de 2024, do que a gente teve no ano passado, porque nós temos uma disponibilidade
menor, né, de animais e um custo de reposição mais elevado. Hoje, preço de bezerro de 12, 13, 14 reais o quilo e alguns loucos pedindo no boi magro, que tem outros loucos que pode ser que pague, né? Uma arroba de 450 reais no boi magro. Né? 450 reais um boi magro não tem como fechar a conta em nenhum negócio, né, de pecuária pensando ainda mais no arroba de 330 reais, a não ser que existe uma previsão de futuro tão fantástica como um arroba de 500 ou 550 reais para daqui 6 meses. O que eu acho que não deve acontecer, porque no mercado não aguentaria isso daí. Não só o mercado internacional, como o mercado nacional, que é a maior fonte de desova da nossa produção de carne dentro do mercado nacional. E ninguém, em sã consciência, conseguiria entender que um mercado de uma arroba tão cara conseguiria chegar na mesa dos brasileiros sem afetar o consumo de carne por esses brasileiros e também do mercado mundial. E você comentou dos preços no mercado de reposição um pouco brevemente. Eu queria saber, André, como é que está o ritmo de vendas, como é que está o ritmo de procura? Essa é uma boa janela para o pecuarista buscar esses animais de reposição, apesar de você falar que tem alguns malucos aí que estão pedindo preços um pouco mais elevados. Quais são os preços mais factíveis, na sua opinião, dependendo regionalmente, se você puder pontuar uma região ou outra, né, que você tenha conhecimento de preços ali que são factíveis e que fecham a conta no final da operação? Olha, em cima da experiência que a gente tem, né, isso também vai depender do custo de recria e de engorda de cada uma das fazendas, mas na sua grande maioria, um bezerro que passe de 35% ou 40% de ágio sobre a arroba do boi gordo, né, esse bezerro acaba tendo o cara que faz só recria, esse bezerro, na hora de ele vender, ele não consegue cobrir os custos dele. Então, ele tem que comprar um bezerro com ágio de 35%, 40%. Isso eu estou falando, cada um tem que fazer suas contas e ver aonde que o calo aperta, né? Então, vai saber quanto que ele pode pagar de ágio. Um boi magro, normalmente o ágio dele está correndo em torno de 5 a 10%. O problema hoje é que o pessoal está vendendo boi magro hoje pensando que essa arroba do boi magro vai ser vendida daqui 6 meses, daqui 5 meses, com uma arroba de boi gordo absurda. Então, botando o ágio de 5, 10%, que seria a arroba do boi magro, em cima de uma arroba que seria vendida daqui 6 meses, sem olhar o mercado futuro. Porque se você pegar o mercado futuro e colocar os 5, 10%, não seria pelos preços que estão sendo pedidos no mercado. Mas todo mundo pode pedir, né? Eu posso pedir o valor que eu quiser pelo meu animal. E ele está correto em pedir. Ele estaria completamente dentro de mercado, é oferta e demanda. Então, se ele tiver um comprador para esses animais, excelente, ele fez um baita do negócio e vai estar dentro desse negócio por um grande período. O problema é, quem compra tem que saber muito bem como comprar, onde comprar e o que comprar para depois não cair fora do negócio. Por quê? Porque pecuária não dá resultado. Sim, pecuária não dá resultado para aventureiros, né? Isso nunca vai dar. Porque a pessoa não conhece o mercado, acaba achando que a arroba vai saltar de 300 para 350 em um mês ou em 45 dias, como aconteceu, e isso vai continuar acontecendo, subidas de 15, 16, 17% de uma hora para outra. Isso não existe, isso não é o histórico da pecuária. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então eu acho que bezerros com 30, 40% de ágio sobre o boi gordo, esses são bezerros que deveriam se manter ao longo dos anos, que seria bom tanto para o produtor de bezerro, né? Que tem ano que está conseguindo vender a 50%, 60% de ágio, e tem pessoal que compra, e tem ano que está vendendo com 10, 15, 20% de ágio. Então, quer dizer, na hora que ele faz a média vai dar mais ou menos 30% a 40%, 35% de ágio. Então, se ele conseguisse ter essa manutenção de média,
é muito melhor para você projetar qualquer negócio que você esteja investindo. E só um ponto a acrescentar, André, também não dá para pensar que esse tipo de alta, como a gente viu no ano passado, que foi aquela estilingada, que ela vai acontecer sempre, né, e repentinamente, e que ela vai se sustentar por muito tempo, né? Tudo que sobe rápido, desce. Isso daí, no mercado da pecuária ou em qualquer outro mercado, isso apareceu, né? Sempre esteve disponível para todo mundo entender e ver o que aconteceu. E aconteceu isso em novembro, dezembro, né? Então nós tivemos uma estilingada e que a gente, desde lá de trás, a gente estava falando assim, não, a gente não quer que tenha uma alta tão absurda. Se você tem uma alta absurda, todo mundo, o mercado fica totalmente louco e a gente, o pessoal pensando que isso vai continuar para frente. E não é assim. Então você tem que tomar muito cuidado. É lógico, quem vende todo mês, né, conseguiu vender boi naquela estilingada, conseguiu vender vaca naquela estilingada. Mas a média ele faz no ano inteiro. Então a gente sempre brinca que quem faz vendas mensais é quem consegue os melhores resultados anuais. Por quê? Porque o cara não está à mercê de qualquer flutuação louca do mercado, seja para cima como seja para baixo, né? Podemos ter qualquer problema e ter uma queda de arroba drástica, você tem que saber que você conseguiu fazer um colchão ao longo do ano que você consegue segurar naquele determinado momento. André, temos uma pergunta aqui no nosso chat. O Paulo Fernando, ele pergunta o seguinte: qual é o preço para o Nordeste, especificamente para Sergipe? Eu acredito que deva ser da arroba do boi, mas se você puder também trazer o preço do bezerro, acredito que seja útil também, o pessoal que nos acompanha. Sergipe, eu peço desculpa, que é um mercado que eu não acompanho muito. Eu não posso falar muito do mercado do Nordeste, tá? Mas sempre é um mercado interessante. Deixa eu pegar aqui na minha planilha, onde a gente acompanha, vamos dizer assim, até Alagoas, né? Que a gente vai ali, mercado de R$ 300, da arroba do boi. Então é onde que ele tá, que Alagoas acompanha muito o que acontece na Bahia. Então esse é o preço do boi gordo lá na região. O mercado de reposição lá está muito interessante, né? Para quem vende bezerro. O bezerro perdão, está muito interessante para quem compra o bezerro. Eu tô com uma venda, né, uma relação de reais por quilo, de R$ 12. Então, quer dizer, ele está com 20% de ágio sobre a arroba do bezerro, né? 12,50, de 20 a 25%. Então, quando você está com ágio em torno de 20%, é muito interessante para o cara que é recriador e engordador, né? O invernista, que a gente chama, que o pessoal antigo sempre chamou, né? E, André, olhando para a questão das exportações, né? A gente tem a China que deve voltar em breve às compras, né? Após o final, o feriadão do Ano Novo Lunar. Queria saber de você qual deve ser esse apetite que a China deve vir, lembrando que a China ainda tem aquela investigação que foi colocada em prática no final do ano passado, no apagar das luzes de 2024, a respeito das quantidades de carne bovina importada, não só do Brasil, mas de todos os players que exportam carne bovina para a China. Isso não é uma exclusividade só do Brasil. Queria saber como que você já está enxergando a movimentação da China e, somando isso, como que está o fator Estados Unidos. E isso eu estou perguntando para todos os analistas, todos os especialistas que eu estou conversando ao longo desse começo de ano, ao longo desse começo de 2025, principalmente após a posse do Donald Trump. Como que você está vendo esse xadrez do mercado da proteína animal, especificamente da carne bovina? Então, pegando Brasil, China, Estados Unidos, André. Uf. Eu gostaria muito de prever esses três mercados, esses dois mercados aí, que se eu conseguisse prever, eu conseguiria ganhar muito dinheiro no mercado hoje, sabendo se eu vou comprar Então ou não depois conta para mim nos gado. bastidores, hein, André? Mas vamos lá, tentar entender um pouquinho. Meu ponto de vista, para mim, Donald Trump está, lógico, que ele está medindo o mercado, né? Então ele fala, não, eu vou fazer isso e taxar tal país.
e aí ele volta na hora que senta, conversa, e aí ele consegue a abertura de alguma coisinha para ele. E os Estados Unidos pode, né? Os Estados Unidos têm um PIB astronômico, né? Então eles têm esse poder de tentar medir o mercado de diversas formas, né? É, eu acho que o mercado para a gente lá vai continuar sendo interessante, né? A gente agora só podemos exportar a carne com alíquota de importação lá, né? Porque já foi a nossa cota, né? A gente cumpriu a cota muito rapidamente do ano. Então eu acho que isso daí vai ser interessante. Com relação à China, para mim é uma caixinha de surpresa. Eu nunca sei o que eles vão definir, porque eles têm um poder de compra gigantesco, mas gigantesco. Então, eles podem chegar e falar assim: não, a gente vai comprar tanto, se vocês quiserem vender, senão a gente vai diminuir aqui a disponibilidade de carne interna. Não sei, eles podem. É um país muito fechado, muitas vezes você não sabe o que está acontecendo lá dentro, você não tem acesso a muitos dados, e aí fica difícil de você conseguir entender o que eles podem querer movimentar nos próximos meses. Eu acho que o mercado vai continuar sendo, o Brasil vai continuar exportando muito, e já está mostrando isso em janeiro, né? Na parte de carnes, e eu acho que isso daí vai acontecer em 2025. Não creio que a gente vá bater os recordes da forma que a gente estava batendo no passado, no 2024, mas eu acho que é um mercado completamente possível de ser atingido nesse mesmo patamar, né? Nós tivemos o enxugamento de muitas categorias animais do ano passado, são animais um pouquinho mais velhos que sairiam esse ano, que acabaram sendo adiantados, sendo abatidos no ano passado, fêmeas que foram abatidas, e agora nós temos segurar um pouco, vai acabar segurando um pouco de fêmeas no mercado para aumentar a produção de bezerros. Eu acho, eu acho não, tenho certeza que a gente teve uma melhora absurda na parte de exploração do sistema produtivo, né? A gente conseguiu ser muito mais eficiente no nosso sistema produtivo, nós conseguimos ter uma taxa de desfrute maior e, com isso, disponibilizar mais animais para abate durante o ano passado, sem afetar muito o sistema produtivo de cria, né? Se chama redução, mas sem afetar drasticamente. Isso exatamente o que não aconteceu nos Estados Unidos, com a diminuição de rebanho deles lá, a diminuição de rebanho de cria, principalmente, com um sistema produtivo completo nos Estados Unidos. E eles vão demorar muito para repor isso. E aí já tivemos início de aumento de custos de carne dentro dos Estados Unidos, principalmente da carne fantasticamente consumida por eles, que é o hambúrguer. Então, esse hambúrguer vai ter um futuro que vai determinar como eles vão trabalhar o mercado interno deles para não aumentar muito esse custo dessa commodity interna deles, que é o churrasco de hambúrguer ou os sanduíches que eles tanto consomem. E André, ainda nesse assunto, né, de China, o Paulo Fernando ele pergunta o seguinte: qual é a probabilidade do Brasil ser afetado enquanto o mercado comprador chinês for aumentando a produtividade, então, dentro do solo chinês? Olha, eles podem aumentar a produtividade, mas eles não vão conseguir ser autossustentável, perdão. Eles vão continuar necessitando comprar. Por quê? Porque o aumento de consumo per capita continua dentro da China. Então, eles têm que aumentar a produtividade, na verdade, que eles eles têm uma alta produção, mas eles precisam aumentar a produtividade para conseguir aumentar essa produção total. E com isso, vai suprir um pouco do crescimento de consumo, mas não a totalidade. Então, eles continuam dependentes de mercado externo. Eu brinco, a China pode bloquear, por, pode, ou qualquer país, né? Não vamos botar nomes, não, né?
Mas qualquer país pode definir e falar assim, não, teve um problema aí, a gente vai parar de importar e fecha as exportações por 30, 45 dias. Derruba o preço da arroba, vamos dizer, do Brasil, né? Porque não importa mais o Brasil, o determinado país X, né? Então, isso que era um baita importador, e aí afeta o preço da roupa. Afetou o preço da roupa, já começa a comprar, a gente volta a comprar e comprar barato, porque a roupa está barata e aí a carne exportada está barata. Então, com tudo isso, eles conseguem jogar o mercado, eles têm um poder de compra muito grande. E eles não vão conseguir ser autossuficientes, eles vão continuar dependendo de importação e cada vez eu acho que a importação deles não vai ser diminuída. Eu acho que o aumento de necessidade de carne eles podem prover com melhora da produtividade interna, mas não da necessidade completa do mercado deles. Nem com a carne suína, né, André, que é a preferida do consumidor chinês, eles não conseguiram. Tudo bem que houve no meio do caminho a peste suína africana, mas mesmo antes da peste suína africana já não era o suficiente a produção interna. Depois da peste suína africana, houve uma revolução de tecnificação da produção de carne suína, se recuperaram e ainda assim seguem importando uma quantidade absurda de carne suína, né, André? E vão continuar. Quando eu falo mercado de carne, não é o mercado de carne só bovina, não, é o mercado de carne global, né? Eles vão continuar sendo necessária importação. É muita gente para eles alimentarem, né? E o território deles é finito, né? Eles vão ter que comprar terras em outros lugares para produzir, se eles quiserem ser autossuficientes, eles vão ter que produzir em outros países, né? Então, esse é um ponto que eles vão ter que. Pode ser que eles comecem a pensar. Já começaram a comprar terras em outros países, né? Agora tem que ver a quantidade necessária. Eu não fiz essa conta, mas qual seria a quantidade necessária de terras em outros países para que a China seja autossuficiente na parte de alimentação? Talvez o tamanho de uma outra China, né? André, ainda que a gente esteja falando aqui de brincadeira, né? Pensando em custos de produção, me veio uma dúvida agora. Você comentou dos custos de produção em relação às pastagens, que houve, né, essa questão inesperada desses ataques de pragas. Eu queria saber em relação aos outros custos, em relação aos grãos. Como é que está a relação de troca do boi com o milho? Como é que está a relação de troca com outros custos relativos à nutrição dos animais nesse momento? E como que você está vendo daqui para frente? Porque muito se fala em relação ao atraso da safrinha do milho, como que isso pode impactar não só, né, a produção do gado de corte, mas também outras proteínas. Enfim, queria a sua visão em relação a isso. Olha, as previsões de chuva são interessantes. Mesmo com atraso na colheita da safra de soja, atraso no plantio da safrinha de milho, com essas previsões de chuva, a gente acha que pode ser que vai afetar, mas não vai ser tão drástico. Agora, se essas chuvas se cortarem antecipadamente, aí sim nós vamos ter um problema bem drástico pela competição do preço internacional, né? Nesse momento, hoje, é interessante hoje a relação de troca, arroba do boi gordo para o milho e também para outros insumos também da parte de grãos. Mas está tudo mostrando que tem um aumento de previsão do valor do milho para o segundo semestre, né, desse ano. E isso, se isso se mostrar, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar a decisão de comprar ou não milho para fazer a ração desse ano. Tem que saber muito bem e travar antecipadamente esses valores. Se não, se ficar trabalhando à mercê do mercado, mês a mês, comprando o preço que está no mercado, pode ser que no meio do seu confinamento, ou do seu semi-confinamento, ou da sua suplementação de seca, né? Você tem uma surpresa bem desagradável, tendo que se desfazer dos animais porque o custo está muito elevado e não vale a pena, porque a partir daquele momento você vai estar perdendo dinheiro ao invés de conseguir adicionar algum ganho dentro do seu sistema produtivo. Eu tomaria muito cuidado, fecharia as compras antecipadamente, porque você já sabe seus custos de produção e já sabe qual que é o valor da arroba,
para o final do ano, porque você tem o mercado futuro. Então, trava uma parte da sua produção de arrobas, trava uma parte do seu, uma boa parte da compra dos seus insumos. Com isso, você vai ter já bem definido ou um norte bem claro de qual vai ser a sua possibilidade de lucratividade do sistema produtivo. Escutaram muito bem essa dica final do André, né? Então, gravem essa mensagem aí na mente de vocês, busquem essa eficiência, essa programação das compras. E, André, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. E eu que agradeço, Letícia, e um abraço a todos e que todos tenham muito bons negócios. Amém, que assim seja. Tá, então estivemos com o André Guiar, que é sócio e consultor da Boviplan, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Mercado que ainda anda de forma lateralizada, mercado que ainda tem ali uma queda de braço, né? Os frigoríficos tentando baixar preços, os pecuaristas tentando segurar os animais ali nas pastagens, numa tentativa de garantir preços melhores, e com isso esses preços da arroba eles seguem sustentados. Mercado físico paulista ainda na casa dos R$ 325 a arroba. Segundo o André, a luta agora é para fazer com que os preços da vaca cheguem a R$ 300 a arroba, para daí sim tentar um aumento nos preços da arroba bovina, chegar ali nos 330, 340 reais. E é claro que isso vai demandar ali algum jogo de cintura dos pecuaristas e também alguma demanda um pouco mais aquecida. E vamos aos preços na tela, Pedro, por gentileza, os preços da B3, a Bolsa Brasileira. Vamos checar como é que estão então os valores das cotações da arroba bovina na B3 neste momento. Um aumento de 0,81% para fevereiro, com a arroba valendo R$ 322,10. O março ele sobe 0,82%, com a arroba bovina cotada a R$ 320,40. Já o mês de abril tem o vencimento subindo nesse momento na B3 0,57%, com a arroba valendo R$ 317,75. E o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo tem a arroba subindo neste momento 0,51%, valendo R$ 326,10 a arroba. Agora eu vou trazer algumas notícias para vocês em relação ao mercado do boi gordo. Essa primeira notícia é da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, trazendo, portanto, um balanço do mês de janeiro, principalmente quando a gente olha a liquidação do contrato de janeiro. A CNA traz o seguinte: uma alta de 2,7% no preço do boi gordo no primeiro mês de 2025. Então vamos lá, apesar da oferta reduzida de animais para abate, a demanda por carne bovina em ritmo mais lento nessa segunda quinzena do mês tem limitado os preços, tem limitado os aumentos no preço da arroba. O indicador do boi gordo CPEA fechou em R$ 326 a arroba em São Paulo no dia 30 de janeiro, uma ligeira alta em comparação semanal. No acumulado de janeiro de 2025, o boi gordo subiu 2,7%. Nas indústrias, a carne bovina recuou 2,9% na semana, com a carcaça casada do boi cotada a R$ 22,70 o quilo no atacado paulista. No curto prazo, a tendência, segundo as informações que a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, divulgou, é que a tendência, portanto, seja de preços andando de lado no mercado do boi gordo. No entanto, com a virada de mês, espera-se uma melhora na demanda na ponta final da cadeia, o que pode gerar valorizações no preço da arroba e na carne bovina. O mercado futuro, o que se espera, então, é uma quantidade de, uma oportunidade de vendas para outubro, para o contrato 2025. Na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, é possível realizar a venda futura de commodities, incluindo o boi gordo, e além de ser uma ferramenta essencial para mitigação de riscos, conforme vai explicando, portanto, aqui a CNA. E aí a CNA traz aqui toda uma explicação a respeito
do contrato outubro, que é o contrato que tem um pouco mais de liquidez, e segundo o André, né, que trouxe aqui para vocês a questão da previsibilidade, falando para você pecuarista, né, fazer as suas compras, por exemplo, né, os seus insumos para alimentação do gado, você que vai fazer ali o seu confinamento, já mirando ali, né, nas vendas futuras do seu gado, você já tem as suas cotações ali, sabe quanto que vai como que está ali, vai travando ali os seus contratos de venda, também vai travando os seus contratos de compra de insumos para poder ter uma margem. Então, a gente tem essa questão aqui, portanto, do aumento no preço da arroba do boi no mês de janeiro. E olha só, tivemos uma novidade divulgada ontem, no final da tarde, pelo Ministério da Agricultura, o mapa de que o governo brasileiro ele informou que a autoridade sanitária do Quênia aprovou um modelo de certificação sanitária internacional para exportação de carne bovina, produtos cárneos e miúdos bovinos do Brasil. Em 2024, o Brasil exportou mais de 41 milhões de dólares em bens agrícolas para o Quênia. E essa abertura de mercado deve aumentar o fluxo de comércio entre os dois países. Para o Brasil, trata-se de uma oportunidade de diversificar as parcerias comerciais e fortalecer o setor produtivo nacional. Por sua vez, o Quênia, cuja população é de 55 milhões de habitantes, passará a ter acesso a carnes com qualidade reconhecida internacionalmente, atendendo à crescente demanda naquele país por proteína animal. De modo a dar início ao comércio da carne bovina e seus derivados, os importadores locais deverão obter licenças de importação e será necessário realizar a avaliação de risco para cada estabelecimento brasileiro interessado em exportar para o Quênia. Com esses anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 321 novos mercados abertos desde o início de 2023. E a ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, comemorou essa abertura de mercado para o Quênia e emitiu uma nota que, claro, está publicada aqui no site do Notícias Agrícolas, dizendo o seguinte, né, reforçando essa questão da população do país africano. O Roberto Perosa, que é presidente executivo da ABEC, ele ressaltou o trabalho em conjunto para a abertura desses novos mercados e a consolidação dos destinos já estabelecidos para a carne bovina brasileira. E segundo Perosa, ele explica o seguinte, que o esforço envolve ações coordenadas entre o governo federal, a Apex Brasil, a própria ABEC, por meio da iniciativa Brazilian Beef. Aspas para o Perosa. Essa conquista é fruto de uma estratégia contínua que promove a carne bovina brasileira como um produto de alta qualidade, sustentável e alinhado às demandas internacionais. Hoje exportamos para mais de 150 países, o que consolida a nossa relevância no cenário global. A ABEC reforçou ainda o compromisso de seguir atuando em parceria com o governo e entidades do setor para expandir a presença da carne bovina brasileira no mercado internacional, promovendo qualidade, sustentabilidade, excelência como diferenciais do produto nacional. Outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é que 2024 teve um crescimento na exportação da carne Angus certificada em 9,2%. E essas informações são da Associação Brasileira de Angus e Ultra Black, portanto, que também está publicada no site Notícias Agrícolas. A consolidação nacional, portanto, do programa Carne Angus certificada registrou mais um capítulo importante da história dessa associação no ano passado. Então, nesse período de 2024, houve um aumento de 9,2% nas exportações deste tipo de carne especificamente, totalizando, portanto, 3.137 toneladas comercializadas. Entre os principais destinos, claro, não podia faltar a China, que permanece como um grande destaque, importando mais de 50% do total da carne Angus exportada pelo Brasil. Oriente Médio e Chile completam os top 3. O balanço foi divulgado pela Associação Brasileira de Angus e Ultra Black, que também apontou um novo recorde no volume de abates. Ao longo de 2024, 510 mil cabeças foram abatidas, um crescimento de 1,5% em relação a 2023. Outro dado significativo, também divulgado pela associação, diz respeito à quantidade de peças Angus certificadas aproveitadas após o abate.
De 2023 para 2024, houve um aumento de 19,9% no índice de aproveitamento de produtos finais retirados das carcaças aprovadas. O presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultra Black, o José Paulo Cairoli, ele enfatiza que os números positivos demonstraram o sucesso do programa, que alcançou a consolidação da raça. Abre aspas para ele. Temos batido recordes e metas ano após ano. Inclusive, teremos um 2025 superior em todos os aspectos, justamente porque os grandes frigoríficos vêm se conscientizando cada vez mais na necessidade de terem certificação Angus. O mercado pede isso, a pecuária evoluiu muito e esse cenário nos dá a garantia de que o programa está no rumo certo. O sucesso da raça é o sucesso da carne, avaliou o Cairoli. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente segue com uma programação completa para você continuar sendo o profissional e o produtor rural mais bem informado do Brasil. Claro, sempre seguindo por aqui com a gente. E é claro, é aqui no Notícias Agrícolas que você encontra informação agro-relevante e conectada.